Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, Série A, 11ª rodada. E tivemos um confronto direto na parte de cima da tabela entre Bahia e Cruzeiro. Confronto de SAFs, né, no Brasileirão, aonde os dois times vêm fazendo aí boas campanhas. O Cruzeiro, lembrando, tem um jogo a menos, né? É um confronto direto onde poderiam trocar de posição Bahia e Cruzeiro. O Cruzeiro vencendo poderia passar o Bahia e entrar ali no G4. Se enfrentaram. Bahia! Bora, Bahia, minha porreta! Ou minha porra, como queiram. O Bahia triunfou e ganhou com goleada de 4-1 em cima do Cruzeiro. Primeiro tempo, empate de 1-1, e no segundo tempo, o Bahia vira e faz mais 2 gols, finalizando em 4-1, com 2 gols depois do tempo preliminar, nos acréscimos. Só para lembrar, o Bahia fez 3 gols nos acréscimos do primeiro tempo e nos acréscimos do segundo tempo. Mas todo mundo diz, e é fato, o jogo só acaba quando termina, quando o juiz apita o final do jogo. Então, Bahia 4, Cruzeiro 1, grande triunfo do Bahia, que coloca o Bahia na parte de... Quer dizer, coloca não, o Bahia já estava na parte de cima da tabela, mas coloca ali o Bahia ou na segunda ou na terceira posição. Vai depender aí do jogo do Palmeiras, né? Que o Palmeiras está jogando, e se o Palmeiras vencer, o Palmeiras passa o Bahia. Então, é sobre esse jogo, é sobre a classificação, sobre o próximo jogo, tanto de Bahia e Cruzeiro, que a gente vai comentar nesse momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, bora Bahia! E o meu amigo torcedor da Raposa, do Cruzeiro, que deve estar triste com a derrota e com a goleada. Mas, irmão, nem tudo é o que parece. E muitas vezes quando você ganha um jogo, não quer dizer que está tudo certo. E quando você perde, né, também não quer dizer que está tudo errado. Aconteceu um fato nesse jogo que foi determinante. Não tem como não falar. Nem pro Cruzeiro e nem pro Bahia, pra torcida do Bahia falar, ah não, Magalhães, não foi determinante sim. Foi. A expulsão do jogador do Cruzeiro foi determinante sim. Óbvio. O Bahia estava jogando melhor do que o Cruzeiro, dependendo do ponto de vista. Porque você tem que analisar muito bem o que é jogar melhor. E aí o Bahia tem uma característica, que essa característica, por vezes, não só no Bahia, mas em alguns outros times, te dá uma falsa impressão. E o que eu estou falando? Da posse de bola. Algumas vezes, eu sou amante da posse de bola, o time tem que estar com a bola o tempo inteiro. Mas às vezes essa posse de bola passa uma impressão não verdadeira, porque não existe só um tipo de jogo. Não existe um jogo só com posse de bola. Existe o jogo de transição. Existe outros formatos de você colocar o seu time em campo. Então, tá jogando mais depende de como você armou o seu time, tá? Não estou falando que o Bahia não estava jogando bem ou não estava jogando mal. O que eu estou falando é que, na maioria das vezes, a posse de bola passa uma impressão errada. Vou te dar um exemplo, meu amigo torcedor do Bahia e do Cruzeiro. Hoje, no mesmo horário que o Bahia estava jogando, estávamos tendo um Fla-Flu no Maracanã. De quem foi a posse de bola? A posse de bola foi do Fluminense. Mas sabe quantos chutes o Fluminense deu em direção ao gol? Nenhum. O Fluminense teve a posse de bola e não deu nenhum chute em direção ao gol. Sabe quantos chutes o Fluminense deu ao total? 2. A posse de bola foi do Fluminense, mas deu 2 chutes. O Flamengo deu 14 chutes. 14 chutes.
O Flamengo ganhou de 1-0, mas era pro Fluminense ter tomado uma sacolada do Flamengo. O Fluminense lambeu os beijos. Então, o que eu tô dizendo é isso. A posse de bola, às vezes, engana e passa uma falsa impressão de que o time tá jogando melhor ou jogou melhor. É isso que eu tô falando. Então, vamos lá falar sobre esse jogo. Então, peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, meu amigo torcedor do Cruzeiro, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, tá aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá, galera, vamos aqui falar sobre esse triunfo do Bahia sobre o Cruzeiro. Nesse momento que eu estou gravando aqui, eu gravei o jogo do Flamengo e agora estou gravando o jogo do Bahia, tá? Eu estava vendo os dois, aí gravei um primeiro e estou gravando o outro. Nesse momento, né, o Bahia está na terceira colocação, porque o Palmeiras está vencendo o Juventude por 1-0. O jogo do Palmeiras, deixa eu pegar aqui, o jogo do Palmeiras está no segundo tempo. E o Palmeiras está vencendo o Juventude por 1-0, está atingindo a segunda colocação. Então, o Bahia, nesse momento, está na terceira colocação. Caso tenha uma virada aí, ou o empate, né? De repente o Juventude empata aí, faz 1-1. O Palmeiras vai cair para 21 pontos. E aí vai para o saldo de gols, né? Vai para o saldo de gols, de repente ali, o saldo de gols pode alterar. Nesse momento o Bahia tem um saldo de gol de 6 e o Palmeiras tem um saldo de gols de 9. O Bahia cairia para a terceira colocação do mesmo jeito mesmo que o Palmeiras empatasse, né, pelo saldo de gols. Então o Bahia está na terceira colocação nesse momento, a 3 pontos do líder, que é o Flamengo, mas está no bolo, E o Cruzeiro, que tem um jogo a mais, fica ali com 17 pontos na sétima colocação. Nesse momento o Bragantino está jogando com Vitória e está empatando em 1-1. Então tem ainda 16 pontos. Se o Bragantino ganhar esse jogo, o Bragantino passa o Cruzeiro e vai a 18 pontos, e aí passa o Cruzeiro. O Fortaleza está jogando e está ganhando. Está com 16 pontos. Não consegue passar o Cruzeiro, porque o Cruzeiro já está com 17 pontos. Então, o Cruzeiro só pode perder essa posição para o Bragantino. Então, no ruim, ao final da rodada, o Cruzeiro pode terminar na oitava rodada, na oitava posição, com um jogo a menos. Beleza? Então, vamos lá. O jogo, cara. O jogo. Vamos aqui para os números. O Bahia deu 14 chutes ao total, o Cruzeiro 7. O Bahia deu 6 chutes em direção ao gol, o Cruzeiro 1, que foi o do gol. O Bahia teve 64% de posse de bola. O Bahia teve 91% de acertos de passe. É um número gigante. Provavelmente o Bahia é o time que mais acerta passes e mais toca a bola no Campeonato Brasileiro. Eu acho que não tem time nenhum que acerte tantos passes e toque tanto a bola. E aí vai a característica do treinador. Quem é o treinador aqui no Brasil que tem a mesma característica do Rogério Ceni de posse de bola? Bom, aqui no Brasil, quem tem essa característica também é o Dorival Júnior. Mas o Dorival Júnior é treinador da seleção. Os principais times não têm essa característica. E, na minha opinião, só tem um time que completou. E aí a gente vai ver isso no segundo turno. Vai bater de frente com o Bahia em relação à posse de bola. Na minha opinião, o único time
que pode bater de frente, ficar igual ao Bahia em relação à posse de bola, é o Flamengo completo. Porque o Bahia jogou contra o Flamengo aqui no Rio, mas o Flamengo estava sem seu meio de campo. O Flamengo estava sem De La Cruz, sem Arrascaeta e sem Pulgar. Só tinha um Gerson, do meio campo ideal do Flamengo. E aí você tendo Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, o time do Flamengo fica com a bola. Então esse meio campo do Flamengo, que eu falei, na minha opinião, hoje é o único meio campo que pode igualar esse toque de bola, essa forma de jogar. Apesar dos treinadores pensarem diferente. O Rogério Ceni pensa diferente do Tite. Eu, particularmente, gosto mais da forma como o Rogério Ceni pensa. Mas a gente não pode descartar o Tite, até porque ele está levando o Flamengo à liderança. Mas são formas de pensar. E aí, faltas. O Bahia só fez 6 faltas, cartões amarelos nenhum pro Bahia, 2 vermelhos também não, impedimentos 4 pro Bahia, 4 pro Cruzeiro, 3 escanteios do Bahia e 1. Você pega os números são a favor do Bahia. E aí, como é que é o jogo? Antes de eu falar aqui como é que foi o jogo, porque obviamente o jogo foi pro Bahia, mas a gente tem alguns pontos. Primeiro, o Cruzeiro vem subindo de produção, né, fazendo boas partidas. O Bahia, a última partida, o Bahia perdeu para o Flamengo. Mas existem alguns jogos que mesmo na derrota, a tua confiança não cai. Essa é a minha opinião. E hoje no Brasil, em relação ao Bahia, tem 2 times que o Bahia consegue medir. Tem 2 times hoje que o Bahia consegue medir em que patamar ele está. Hoje, o Bahia jogando contra Flamengo e contra Palmeiras, o Bahia consegue medir o patamar que ele está. O Bahia perdeu sim para o Flamengo, para um Flamengo desfalcado, muito desfalcado, mas o Bahia mostrou que compete com qualquer um em qualquer lugar. Então, apesar da derrota, apesar de ter sido doída nos acréscimos, mas mostra que vai jogar contra todo mundo em qualquer lugar. E de igual para igual. E isso vai valer também no jogo contra o Palmeiras. É a mesma coisa. Então o Bahia vai, apesar de ter perdido na última rodada, mas vai para esse jogo contra o Cruzeiro sabendo do jogo que fez contra o Flamengo e sabendo que o Cruzeiro, com todo respeito ao Cruzeiro, é inferior ao Flamengo, mesmo o Flamengo estando totalmente desfalcado. E aí, a gente vai para o jogo. Cara, fazendo um apanhado geral, na minha opinião, teve 2 jogadores que participaram muito pouco do jogo. Pelo lado do Cruzeiro, o Matheus bom jogador, muito bom jogador, o Matheus Pereira, muito bom jogador, mas sumido do jogo. E pelo outro lado, o Cauli. Só que o Cauli, cara, eu vou te falar uma coisa, o Cauli não é o primeiro jogo que o Cauli tá mal. O Cauli já vem sumido, né? Já, pelo menos dos jogos que eu vi, uns 3 ou 4 jogos que o Cauli vem caindo de produção. Isso complica um pouco o Rogério Ceni, porque o Rogério Ceni faz um esquema baseado no Cauli. Não baseado no Everton Ribeiro, baseado no Cauli, porque é o Cauli que joga mais à frente. Então o primeiro tempo foi um primeiro tempo onde tivemos poucas chances. Muito poucas chances. Tivemos o gol do Cruzeiro, né? E aí é o que eu falei de posse de bola. O Bahia vai ter a posse de bola contra todo mundo. Mas isso não quer dizer que a posse de bola o Bahia esteja jogando mais. Porque o Bahia tinha posse de bola, mas quem era mais perigoso era o Cruzeiro. O Cruzeiro fez o gol e teve mais umas 2 oportunidades que talvez, se acerta um pouquinho melhor o passo, poderia até ter ampliado. O Bahia fica com a bola, obviamente o Cruzeiro erra em recuar muito, e o Cruzeiro recuou e parou de marcar o Bahia, onde o Bahia mais gosta, que é na frente da área. E o Bahia fica circulando a bola ali com muita qualidade. Então o Cruzeiro errou e deu campo pro Bahia. E o Bahia começou a criar algumas coisas, tentando abrir o jogo. O Jean Lucas bate uma no ângulo lá, que o goleiro tira. Cria algumas outras oportunidades, uma bola jogada dentro da área. E aí, nos acréscimos, o juiz já tinha dado 8 minutos, acabou dando mais 2, por quê? Porque o Matheus Pereira fica caído
na entrada da grande área do Bahia e fica lá, nos acréscimos. O juiz manda seguir. E depois que acaba a jogada, ele para o jogo para atender o Matheus Pereira. Que na boa, não tinha nada. Não tinha nada. Fazendo uma cerinha para acabar o jogo. Essa cera do Matheus Pereira custou caro. Porque aí o juiz deu mais 2 minutos. E nesses 2 minutos a mais, o Bahia empata numa jogada pelo lado do campo. O Everaldo cruza, bate no jogador do Cruzeiro, a bola sobe. E aí o zagueiro do Cruzeiro, lateral, sei lá, vem olhando pra bola. Porra, irmão. Zagueiro, qualquer defensor, olhar só pra bola, é mortal. O Tassiano foi lá, tomou a frente dele e meteu gol. É mortal. É o maior erro que se tem, é você ficar olhando só pra bola. Olhar só pra bola, não, ninguém avisar. E também ninguém avisou que o Tassiano estava errado, ou seja, foi um erro coletivo ali, um principal individual, mas do erro coletivo que ninguém avisou o cara, o Tassiano foi lá, empatou o jogo em 1-1. O Bahia era melhor? Sim, cara, o Bahia ficava com a bola, mas o Cruzeiro era perigoso. O Bahia ficava com a bola, mas o Cruzeiro era perigoso, porque na frente tem jogo de jogadores de qualidade, termina 1-1. Vai pro segundo tempo, o Rogério Ceni inteligentemente tira o Cauli, que não participou do jogo, não fez absolutamente nada, tira o Cauli. Ele tirou o Cauli, tirou mais quem, cara? Ele tirou o Cauli e tirou o Depena, porque ele entrou com o Everton Ribeiro no banco, o Depena no lugar do Everton Ribeiro. O Depena fez uma partida boa, os padrões de Depena, mas não dá para você comparar o Depena com o Everton Ribeiro. São... Não dá a gente falar coisa diferente. Mas o Depena ajuda. Só que o Depena ajuda desde que o Cauli também ajude. Porque se o Cauli não jogar, vai ficar muita responsabilidade pro Depena. E o Depena não tem essa bola toda, na minha opinião, que o Everton Ribeiro tem. O Everton Ribeiro é craque. O Ribeiro é craque. A torcida do Bahia viu a torcida do Flamengo fazer homenagem ao cara. Porra. Tá jogando contra o Flamengo e a torcida tava fazendo homenagem ao Everton Ribeiro. Então, pra você ver o tamanho do cara. Então, quando o Rogério Ceni enxerga isso, ele tira o Depena, bota o Everton Ribeiro, tira o Cauli, que não participou, foi 1 a menos, e bota o Biel. E aí o time ganha velocidade, ganha armação, porque o Everton Ribeiro não se esconde, o Cauli tá se escondendo, ele não se esconde, chama a responsabilidade pra si e começa a ir pra frente. E aí, essa posse de bola do Bahia com mais criação do Everton Ribeiro começa a causar mais problema. Porém, o Bahia, apesar disso tudo, estava ainda encontrando dificuldades no sistema defensivo do Cruzeiro. E o Cruzeiro estava conseguindo sair no contra-ataque. O Cruzeiro teve 2 chances que poderia arrebentar o Bahia e fazer até o 2-1. É porque um estava impedido e o outro, o Matheus Pereira, que é muito bom de bola, é o melhor jogador. Porra, a bola sobrou para ele na frente da área, ele deu uma pichotada do outro lado. Realmente ele não estava bem. Porque se ele pega bem na bola, ele poderia complicar. Se ele está num dia bom, ele poderia complicar. Então o Cruzeiro ficou um pouco mais acuado, mas estava saindo no contra-ataque, criou. E aí tem o lance crucial, que é a expulsão, bem expulso o Marlon, bem expulso. A partir daí muda, porque aí ele tem que colocar um cara na lateral, geralmente você tira um jogador de frente, aí ferrou, aí mata logo. Aí o Cruzeiro jogou simplesmente para segurar o empate. Não teve jeito, porque ele perde um jogador, tira um atacante, e aí, no mesmo minuto, o Rogério Ceni bota mais um ponta e bota o Estupian. Abre o jogo com 2 pontas, bota 2 ali na frente, né? O Estupian e mais um. Ele tirou, acho que o Tassiano, se eu não estiver enganado, fica com 2 centroavantes, 2 jogadores abertos e empurra o Cruzeiro para trás. E aí, o Bahia vai acumulando situações, o Cruzeiro vai só se defendendo, não consegue mais sair, e aí aquele sufoco. E aí o Bahia consegue virar, fazer o 2-1 com o Estupian. Depois tem o Cauli,
O Cauli não. O Biel, que faz o terceiro, de novo, Estupiñán faz o quarto já nos acréscimos. Ou seja, desempatou com o Estupiñán dentro do horário normal, 78 minutos, mais ou menos ali, logo após a expulsão. Porque a expulsão foi com 25 minutos. Com 25 minutos. Com 30, 32 minutos, faz o 2-1. E aí, com 45, 46 minutos, faz o 3-1. E já mais dos acréscimos, ali faz o 4-1, dando o placar final. Então, o Bahia poderia triunfar? O Bahia poderia fazer o gol de 2-1 contra o Cruzeiro? Sim, poderia citar 11-11. Poderia. Porque o Bahia ia para cima. Mas o Cruzeiro tinha o contra-ataque. O Cruzeiro tinha um contra-ataque, que estava 11 contra 11. O tanto que no segundo tempo, antes da expulsão, o treinador do Cruzeiro tira um meio-campo, que já estava cansado, e bota outro para ter vigor ali, que ele percebeu que tinha que segurar o meio-campo. Mas aí, quando ele tem um jogador expulso, ferrou. Ele tira o contra-ataque e o Cruzeiro só fica atrás e o Bahia vai para cima. Então, na minha opinião, justo o triunfo do Bahia. Agora, a expulsão do Marlos foi determinante para matar qualquer tipo de ataque do Cruzeiro e aí virar um ataque contra a defesa o tempo inteiro. E aí o ataque foi superior e acabou fazendo 3 gols, dando triunfo ao Bahia. Então tá aí a minha análise, merecido, como eu falei, porque o Cruzeiro chutou muito pouco. E o Bahia, na minha opinião, eu falei, a posse de bola não quer dizer que jogou melhor, mas neste caso, a posse de bola do Bahia quer dizer sim que o Bahia foi melhor do que o Cruzeiro o tempo inteiro. Principalmente no segundo tempo, quando o Bahia teve uma outra atitude, porque no primeiro tempo o Bahia jogou com -1, porque o Cauli não entrou em campo. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!